Se você já bebeu até o ponto de você ter um blackout, e você tem um período que você estava acordado, que você não tem consciência do que aconteceu, quando você ouve as histórias do que aconteceu naquela noite, uma coisa que é impossível você não reparar é: você não estava consciente do teu corpo. Então, quem estava controlando o seu corpo? Quem estava dando os passos que você deu? Quem estava falando as palavras que você falou? Quem estava realizando as ações que você estava realizando? Dessa vez eu nem quis escrever, nem quis nada. Quando as coisas começaram a rolar, eu falei assim, mano, tem que gravar isso. Dessa vez vai ser um pouco diferente, porque eu não cheguei a nenhuma conclusão. Eu, na verdade, fui relembrado de algo que eu tô fazendo há um bom tempo e eu não tinha noção que eu tava fazendo isso, que eu tava praticando isso. E, sinceramente, eu diria que isso é responsável por boa parte do meu bem-estar no meu dia a dia. Eu vivo a minha vida, acordo todo dia, posso dizer que eu faço basicamente a mesma coisa todos os dias. Já tem provavelmente pouco mais de 6 meses. Dá pra fazer um ano. Sei lá, a vida não poderia estar melhor. A vida não poderia estar melhor. E eu sempre atribuí esse bem-estar em estar vivo, que foi só crescendo ao longo da minha jornada, a várias coisas diferentes, várias coisas que estão acontecendo. Mas o que eu vi hoje me ajudou a centrar tudo num ponto só. Eu vi um TikTok de um rapaz falando sobre como a gente está na Terra para experienciar a vida. A gente não está aqui para conquistar nada, para alcançar nada. E essa é a nossa natureza. Essa experiência de estar vivendo, tá vendo as coisas acontecendo, desde as coisas confortáveis às coisas desconfortáveis. E isso geralmente conecta sempre com uma ideia de a vida é para curtir. Você tem que viver a vida, vai curtir, que é basicamente vai beber, sai para um monte de lugar, entra na ilusão de que você é amigo de um monte de gente que não tá nem aí para você, que você não tá nem aí para essas pessoas. Essa é a versão do mundo de experienciar a vida. É ter prazeres. Tenha o máximo de prazer possível. Esteja no meio de um monte de pessoas que estejam tendo prazer e tenha prazer também. E isso é a vida boa. E quem já viveu isso por um longo período de tempo já percebeu que a vida não tá aí. Não tá nessas coisas. Não tá em quão chapado você tá. Não tá em quantas festas você tá. No meio de quantas pessoas rindo você tá. Não é sobre o quanto prazer você tá sentindo. Embora o prazer seja bom, é óbvio, prazer. Só que a vida não é só sobre prazer. E quando a gente persegue o prazer, em algum ponto isso fica claro. Mas a ideia de experienciar a vida é sobre estar aqui. É sobre sentir o seu pé tocando no chão. É sobre sentir o ar entrando e saindo da sua narina. É sobre ouvir as porra dos carros passando lá na rua e fazendo mó zoeira na porra do vídeo. É sobre você ver os sentimentos que vão cruzando pelo seu corpo e viver eles. Não no sentido de se entregar a todo o pensamento que cruza a sua cabeça, mas de ver eles ali, tá consciente sobre eles, tá consciente sobre as coisas à sua volta. Porque isso é a gente de verdade, a gente é essa consciência. E por isso que essa é a nossa natureza, por isso que experienciar o mundo é a nossa natureza. Porque a nossa natureza é a consciência. E a consciência, ela só é consciente. A consciência não pensa, ela não mede, ela não se estressa, ela não sente medo, ela não sente prazer, ela só experiencia. Isso vai de encontro com as coisas que eu tenho falado com vocês nos últimos vídeos dessa série, sobre o quanto eu tenho buscado estar nesse estado de não estar perseguindo meus pensamentos, não estar preso na cadeia de pensamentos que um pensamento gera. Só tenho estado atento a ver eles, ver o pensamento cruzando a minha cabeça, como eu falei, sentir o meu pé no chão, sentir minha respiração, ver o que está acontecendo à minha volta, experienciar
esse momento único que está rolando aqui agora. E esse estado realmente é o responsável pelo meu bem-estar. É realmente por causa disso que eu tenho me sentido tão bem em estar vivo, porque mesmo fazendo as mesmas coisas todo dia, comendo as mesmas coisas todo dia, e quando eu olho para a minha vida, eu consigo ver os pensamentos que cruzam sobre a ideia de que a maioria das pessoas que eu conheço, com quem eu já conversei ideia, simplesmente surtariam, entre aspas, ou não, surtariam vivendo a vida que eu estou vivendo. Mas no final das contas, pouco importa se eu estou comendo a mesma coisa, se eu estou fazendo as mesmas coisas todo dia. Eu sei que é isso que eu estou fazendo. E eu estou vivendo isso. Eu estou vendo isso acontecer. Eu não estou sendo arrastado pela minha rotina fazendo isso. Eu não estou fazendo algo que eu sinto que não é o que eu queria estar fazendo. Eu estou realmente sendo eu no máximo de áreas possíveis da minha vida. Aonde eu consigo esticar o meu braço e dizer, aqui eu não vou fingir ser outra pessoa, aqui eu não vou fazer o que eles querem que eu faça, aqui eu não vou agir como a minha mente está dizendo que eu deveria agir, como tal pessoa acredita que eu deveria agir. Eu vou fazer o que está acontecendo, o que está acontecendo aqui dentro, eu vou expressar isso no mundo. E estar consciente disso, tomando essa decisão e vivendo isso, e vendo a consequência, vendo o mundo responder para isso que é posto para fora através desse corpo. Mano, essa experiência é muito indescritível. Assusta. Com toda certeza assusta. Mas uma vez que você faz algo que te dá medo, e você faz de novo, você faz de novo, você começa a ver que você não tem tanta razão para ter medo disso. E uma das coisas que assusta nessa ideia de experienciar a vida e não ficar concentrado no que eu vou conquistar, no que eu vou alcançar, no que eu vou realizar, e só se concentrar em viver o dia que está acontecendo bem diante dos seus olhos, é que ela exige de você abrir mão da sua ideia de controle. E eu falo ideia de controle porque a gente não tem controle nenhum sobre nada, nem sobre isso aqui, sobre o nosso corpo que a gente acredita que tem. Um exemplo que eu dou sempre disso, se você já bebeu até o ponto de você ter um blackout, e você tem um período que você estava acordado, que você não tem consciência do que aconteceu, você não tem memória de nada, quando você ouve as histórias do que aconteceu naquela noite, uma coisa que é impossível você não reparar é, você não estava consciente do teu corpo. Então, quem estava controlando o seu corpo? Quem estava conduzindo ele? Quem estava dando os passos que você deu? Quem estava falando as palavras que você falou? Quem estava realizando as ações que você estava realizando? Esse corpo já tem um piloto. Muitas vezes a gente vê alguém falando sobre o nosso subconsciente, nosso piloto automático, blá blá blá. A gente fala sobre isso, a gente tem consciência sobre isso, só que a gente ignora o quanto isso está tomando todas as decisões. Quando você para avaliar o teu dia e a quantidade de pequenas decisões e grandes decisões, então todas as decisões, não importa se é pequeno ou grande, a quantidade de decisões que você toma num dia e quantas delas você faz consciente. Eu não estou nem falando que foi você que fez, você teve consciência. Você vê que é a esmagadora minoria delas. Então, é só uma ideia de controle. A gente tem uma ideia muito forte de que a gente está controlando as coisas que, no fundo, a gente não está. O que a gente está de verdade, que é a nossa natureza, a gente está experienciando. Mas voltando à linha de pensamento para não me perder, ainda assim é assustador para a gente abrir mão da ideia do controle, abrir mão da ideia de eu tenho que fazer isso para poder conquistar isso, eu tenho que fazer aquilo para poder alcançar aquilo. Eu vou acordar cedo amanhã porque amanhã eu tenho que ir para academia. E lá na academia eu vou fazer isso, porque aí se eu fizer isso, eu conquisto aquilo. E isso vai conduzindo uma série de pensamentos na nossa cabeça que a gente fica experienciando e a gente se identifica com eles e a gente acredita que é eles. Essa perseguição por essas conquistas, e é isso que vai fazer a nossa vida ser boa, porque a nossa vida boa é a vida que eu vou ter quando eu chegar lá. A vida boa é a vida que eu vou ter quando isso acontecer, quando eu realizar isso, quando isso cair do céu.
A vida que você quer viver sempre está em outros lugares, menos aqui, menos aonde você está. E facilmente você pode viver a vida toda assim. Se você conversar com qualquer adulto, você vê gente de 50, 60, 70 anos que continua perseguindo algo para além deles, para além de onde eles estão, para poder ter a vida que eles queriam ter. E é um tanto triste imaginar que você vai viver 50, 60, 70 anos sempre atrás de algo que você nunca alcança. Eu não quero viver essa vida. E eu não quero essa vida para ninguém. E é por isso que eu divido esses pensamentos que eu tenho, porque é eles que fazem o meu dia ser tão bom quanto o meu dia é. Porque eu escolhi estar aqui, mano. Eu escolhi estar sentado nessa cadeira, falando um monte de coisas que cruzou essa mente, e vou escolher fazer o que eu tiver que fazer no seguinte, e eu vou experienciar cada coisa. Em alguns momentos da minha vida eu tive a sensação de que se eu me entregasse e parasse de me concentrar no que eu tenho que conquistar, no que eu tenho que alcançar, no que eu quero realizar, no que eu quero fazer, a minha vida pararia de acontecer. As coisas esfriariam e tudo isso que eu sonho, tudo isso que esse corpo sonha, simplesmente não aconteceria, porque se eu não estiver na cabine de comando, na minha ideia de que eu estava na cabine de comando, se eu não estivesse na cabine de comando, as coisas não iam pra frente. E elas vão, mano. Elas continuam indo. Porque quem tá na cabine de comando te trouxe até aqui. E quem tá na cabine de comando vai continuar te levando pra frente. É só você ver que realmente nunca foi você. Você nunca fez nada. Sempre teve algo fazendo tudo, pensando em tudo. E é realmente um salto de fé. É nessas horas que você consegue entender o porquê a fé é um elemento tão importante da nossa vida. Porque o que a gente precisa fazer para experienciar a vida, para viver as coisas, é confiar. É confiar nesse piloto automático que está conduzindo tudo isso e aceitar que você não vai fazer muita coisa. Você realmente, você de verdade, o que não é essa personalidade, não é esse ego, não tem muito o que fazer. Você só experiencia, enquanto isso tudo vai acontecendo pra você. É literalmente um espetáculo só pra você. De um monte de eventos e acontecimentos cruzando um corpo, cruzando um espaço no universo, e você tá aqui experienciando tudo isso. Experienciando todo esse choque de combinações de causas e efeitos. Alguns deles vão fazer esse corpo sentir medo, alegria, tristeza, raiva, prazeres. E você está aqui para experienciar tudo isso. Então é literalmente sobre se entregar e deixar as coisas acontecer. Leva o tempo que você precisar para entender isso. Eu não entendi isso do dia para a noite. E eu não vou ser a pessoa que vai te fazer entender isso. Porque não é assim que funciona. Mas eu pelo menos espero te ajudar nessa jornada de descobrir por você mesmo a sua natureza e viver ela.